Chega um momento na vida de todo homem em que ele precisa confrontar uma verdade silenciosa, da qual fugiu por toda a sua existência. Uma verdade enterrada, sob anos de busca por aprovação, de respostas ansiosas, de planos reorganizados apenas para estar lá para ela. Você pensou que estar disponível o tornava confiável. Você pensou que aparecer significava ser digno. Você acreditou, porque o mundo lhe disse que um homem de verdade prova seu valor pela sua disposição em servir, em ouvir, em esperar. Mas e se eu lhe dissesse que essa disponibilidade é a sua jaula? E se a sua presença constante for a própria razão pela qual ela não o vê mais? Você, o homem que atende todas as chamadas, que responde a cada mensagem antes mesmo de ser lida, que aparece não porque quer, mas porque espera que ela finalmente veja o peso da sua devoção. Deixe-me perguntar, ela alguma vez realmente viu? O seu sim constante alguma vez lhe rendeu o respeito dela? Você foi ensinado que o amor se conquista através do desempenho, que para ser escolhido você deve estar sempre presente, que o homem que vence é aquele que fica, que suporta, que prova. Mas Carl Jung nos alertou sobre o perigo de nos identificarmos demais com a persona, a máscara que usamos para sermos gostados, amados, aceitos. O bom homem, o provedor, o herói. Mas por baixo dessa máscara, há um homem desaparecendo lentamente da sua própria vida. Porque cada vez que você silencia o seu desejo para acomodar o dela, cada vez que você adia seus sonhos para se encaixar nos dela, cada vez que você dá, quando nada é retribuído, você se abandona. E ninguém pode amar um homem que se abandona a si mesmo. Ela pode gostar dos benefícios da sua presença, pode desfrutar da conveniência da sua atenção, mas ela não anseia por você. E essa diferença irá arruiná-lo se você não aprender a vê-la com clareza. A energia masculina prospera na missão, não na permissão. Você não nasceu para orbitar os caprichos dela. Você não foi feito para decorar a vida dela enquanto a sua queima até as cinzas. Você não está disponível para todas as demandas, porque a sua vida não é uma linha de serviço. Você é um ser, você é um ser soberano, um homem cuja atenção deve ser conquistada, não extraída. E quando você finalmente para de estar disponível, tudo muda. Não apenas na forma como as mulheres o tratam, mas na forma como o universo o vê, porque ele observa suas decisões, ele ecoa sua energia, ele responde aos seus limites como um espelho. Retire-se e o poder retorna. Negue o acesso e de repente você não é mais um ruído de fundo. Você é um mistério. O silêncio não significa derrota, significa que você se lembrou do seu valor. E aqui está a verdade que Jung nunca adoçou. Toda a transformação começa com desconforto. Você sentirá culpa, você sentirá medo, mas não é porque você está errado. É porque você está finalmente deixando o papel que construíram para você. Então, a questão agora não é: ela ficará se eu não estiver disponível? A questão é: por que você passou a vida inteira implorando para ser visto por alguém que só o notava quando era conveniente? Porque uma vez que você para de aparecer para o mundo, que só aplaude quando você performa, o verdadeiro trabalho começa. Quando um homem retira sua disponibilidade, algo primitivo se agita no mundo ao seu redor. É como se o ar ficasse mais denso, o silêncio mais alto, e de repente aqueles que antes o ignoravam começam a notar. Mas não se engane, eles não notam porque sentem a sua falta. Eles notam porque sentem falta do acesso, do controle, do conforto de saber que você sempre atenderia, sempre consertaria, sempre se importaria, mesmo quando ninguém perguntava como você estava. Você era a infraestrutura emocional deles, o plano B, a prova silenciosa de que eles eram desejáveis, porque você estava sempre lá.
até que não estava mais. É aí que o desvendar começa. Ela começa a mandar mais mensagens. Ela pergunta se algo está errado. Ela começa a sentir uma mudança, não porque o ama, mas porque o desequilíbrio do qual ela dependia desapareceu. E esse desconforto, esse é o trabalho dela, não o seu. O seu trabalho é diferente agora. O seu trabalho é sentar-se com a culpa, que sobe como fumaça, após anos agradando os outros, resistir ao impulso de explicar o seu silêncio, deixar que o desconforto de ser mal compreendido seja o preço para reivindicar a sua alma. Porque quando você para de estar disponível, você não está apenas negando os outros, você está retornando a si mesmo. Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar inteiro. E isso não pode acontecer se sua energia estiver espalhada por 10 conversas, 6 quase relacionamentos e um fluxo constante de mensagens de só para saber como você está, que você nunca quis. Homens, ouçam-me com clareza. A sua disponibilidade foi usada como uma arma contra vocês. Ensinaram-lhes que seu amor deve ser provado através da exaustão, que ser visto como um bom homem significa autossacrifício, sem agradecimentos, que a felicidade dela é o seu placar, mesmo que você esteja morrendo por dentro. Mas masculinidade não é martírio, e seu valor não é medido pelo quão pouco de si mesmo você guarda. O homem que está sempre disponível se torna um ruído de fundo, previsível, inofensivo, mas o homem que se afasta, que para de aparecer para o que o drena, que escolhe a si mesmo repetidamente, esse homem se torna magnético, não porque está jogando, mas porque não está mais sendo jogado. Há uma gravidade em um homem que não busca mais validação, um silêncio nele que perturba os inseguros, um poder que diz: eu não trocarei a minha paz pela sua aprovação. E sim, alguns irão embora. Alguns zombarão. Alguns o chamarão de egoísta. Mas observe atentamente quem diz isso. Nunca são aqueles que realmente se importaram com você. São aqueles que se beneficiavam do seu desequilíbrio, aqueles que se alimentavam da sua disponibilidade, como um parasita oculto, disfarçado de intimidade, mas enraizado no controle. E no momento em que você se afasta, a verdade emerge. Ela nunca quis você. Ela queria sua atenção, sua devoção, seu trabalho e sua emocional, até que se tornasse inconveniente. Mas o homem que se torna indisponível se torna imprevisível, e a imprevisibilidade é a morte da manipulação. Ela não dirá que está te testando, mas ela está. Cada resposta demorada, cada suspiro passivo-agressivo, cada pedido disfarçado de você já deveria saber, não é aleatório. É uma calibração, um teste aos seus limites, uma sonda para ver quão rápido você se dobra. E na maioria das vezes você se dobra, porque em algum momento ensinaram-lhe que um bom homem é aquele que antecipa todas as necessidades emocionais, absorve todas as explosões e conserta o que não quebrou. E foi assim que a sua energia começou a vazar, silenciosamente, lentamente, não através de grandes traições, mas de permissões sutis. Você permitiu os atrasos, você desculpou o desrespeito, você riu dos 2 pesos e 2 medidas. Você ofereceu mais, quando menos, era retribuído. E cada vez que você não disse nada, você a ensinou uma coisa: ele sempre estará disponível, mesmo quando eu não estiver. Carl Jung nos alertou. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Você achava que ela era apenas difícil. Você achava que relacionamentos deveriam ser exaustivos. Você achava que sua frustração era amor. Não, meu irmão. Isso era programação inconsciente e estava dirigindo toda a sua vida. Mas quando você para de estar disponível, quando para de atender a cada chamado emocional,
Como um cão esperando por um apito, você muda a dinâmica de uma forma que nunca pode ser desfeita. Ela sente isso. O ar muda. A coleira se foi. No início, ela pode parecer confusa, depois zangada, depois sedutora. Ela tentará puxá-lo de volta, com culpa, charme ou caos, porque precisa saber que ainda tem acesso. Não a você, o homem, e o sujo, você, o homem, mas ao papel que você costumava desempenhar. Você era o validador, o pacificador, a presença previsível. Mas agora, você é um espelho. E um espelho de verdade não bajula. Ele revela. Ele mostra a ela o que ela evitou em si mesma. Sua insegurança, sua manipulação, sua dependência do seu autoabandono. E deixe-me dizer, nem todos sobrevivem ao se verem no espelho. Algumas mulheres irão embora porque não toleram um homem que não controlam. Outras entrarão em pânico e se renderão, não em fraqueza, mas em consciência. Elas o encontrarão no seu novo padrão ou desaparecerão tentando. Mas você deve manter sua posição, porque no momento em que você amolece em nome do conforto, você destrói a nova versão de si mesmo. E ele está apenas começando a despertar. Este novo homem, o indisponível, não é frio, ele é consciente, ele dá quando é merecido, ele ouve quando é significativo. Ele oferece sua presença, não por obrigação, mas por escolha. E é isso que o torna raro. Vamos falar sobre a verdadeira razão pela qual a maioria dos homens luta para se afastar, mesmo quando sabem que estão sendo drenados. Não é o medo de ficar sozinho, é o medo de não ser mais necessário. Você foi condicionado a acreditar que seu valor é provado na utilidade, que se ela não precisar de você, ela não o manterá, que o amor é uma transação e sua parte é aparecer, dar, performar. Então você permanece disponível, não por amor, mas por medo. E esse medo é a ferida do homem não iniciado. Carl Jung chamaria isso de complexo materno, a cicatriz psíquica oculta, onde seu senso de identidade foi moldado não por seus próprios desejos, mas pelo clima emocional da mulher em sua vida. Você aprendeu cedo. Se ela está feliz, eu estou seguro. Se ela está chateada, a culpa é minha. E agora, anos depois, você carrega esse roteiro para todos os relacionamentos. É por isso que você não suporta o silêncio dela. É por isso que você entra em pânico quando ela se afasta. É por isso que você responde, mesmo quando disse a si mesmo que não o faria. Porque, no fundo, você ainda acredita que as emoções dela são sua responsabilidade. Mas essa crença está matando a sua masculinidade silenciosamente, implacavelmente. Cada vez que você se torna disponível por culpa, por medo, por obrigação, você fortalece as correntes que ela nem percebe que está segurando. Você encolhe, você desaparece e você se torna um homem que ela respeita cada vez menos a cada dia. E aqui está o paradoxo. Quanto mais disponível você está, menos ela sente a sua presença. Porque presença não é proximidade, presença é poder. É a energia de um homem que está enraizado em si mesmo, não esperando permissão para respirar. É o silêncio de um homem que não precisa defender sua verdade. É o olhar em seus olhos quando você não precisa mais ser escolhido, porque você já escolheu a si mesmo. Quando os homens param de estar emocionalmente disponíveis para as mulheres por medo, quando param de voluntariar sua paz apenas para evitar uma tempestade feminina, quando param de performar por migalhas de afeto, é aí que tudo muda. Não apenas nos relacionamentos, mas em toda a sua psique. Eles começam a dormir mais profundamente. Eles caminham com um peso diferente. Eles atraem menos mulheres, mas de maior qualidade. E mais importante, eles param de ser usados, porque aqui está a verdade brutal. O homem, seus, o homem emocionalmente disponível que não guarda sua alma, se torna uma utilidade,
um substituto, um serviço gratuito. E nada morre mais rápido do que um homem que se entrega a um mundo que o vê como opcional. Mas quando você quebra o padrão, quando se torna seletivo, quando seu tempo e atenção se tornam sagrados novamente, você se eleva. Existe um tipo de homem que entra em uma sala e não precisa dizer uma palavra. Sua presença diz tudo, não porque ele é barulhento ou rico ou tentando ser visto, mas porque ele é contido, porque sua energia não está mais espalhada em 1000 lugares, você o sente. Você não apenas o nota, você o percebe. E esse homem é quase sempre aquele que parou de estar disponível. Não por amargura, não porque odeia mulheres, mas porque finalmente entendeu o preço de vazar sua energia em troca de nada. Ele não se explica mais, ele não persegue, ele não se desculpa por descansar em silêncio. Sua alma, antes fraturada pelas expectativas das mulheres e do mundo, lentamente retornou a si mesma. E nesse retorno, ele se tornou algo raro. Carl Jung ensinou que a individuação requer uma descida à solidão, uma separação do ruído, das máscaras, da busca por aprovação. Você deve caminhar sozinho, não porque ninguém o ama, mas porque você finalmente entende que ninguém mais pode completá-lo. E quando você chega a esse lugar, começa a empunhar o silêncio como uma arma. Porque o silêncio faz o que as palavras jamais poderiam. Ele faz as pessoas se encararem, e a maioria das mulheres não consegue lidar com isso. Sua ausência aciona o vazio delas. Sua quietude perturba a necessidade delas de controlar. Suas mensagens não lidas se tornam mais altas que romances, porque seu silêncio não é passivo, é seletivo, e em um mundo viciado em atenção, seletividade é guerra. Você começará a notar coisas. As mulheres que antes o chamavam de perfeito, agora o chamam de arrogante. As que elogiavam sua sensibilidade, agora o chamam de frio. As que diziam apenas seja honesto, agora o acusam de se fechar. Por quê? Porque você parou de ser o bobo da corte emocional. Você parou de reagir, você parou de dar a ela o drama que validava o poder dela. Agora ela está sozinha consigo mesma, e se não houver um eu ali para começar, ela entrará em colapso, não porque você é cruel, mas porque ela nunca aprendeu a encarar o espelho. E isso, meu irmão, não é problema seu. Sua responsabilidade não é manter os outros confortáveis na mentira. Sua responsabilidade é se tornar inteiro, com ou sem aplausos. E aqui está o presente. Quando você finalmente para de estar disponível, você se torna disponível para outra coisa, para o propósito, para a disciplina, para a paz, para a mulher que vê a sua alma, não a sua servidão. Mas esse tipo de mulher não aparece até que você pare de se contentar com aquelas que só precisam de um lugar para despejar o caos delas. Quando você para de estar disponível para as mulheres, a primeira coisa que você nota é o silêncio. Um silêncio profundo e inquietante, como o rescaldo de uma tempestade. Pela primeira vez em anos, seu telefone está silencioso, sem mensagens de oi que não significam nada, sem pedidos de última hora, sem verificações passivo-agressivas. Parece perda, mas não é. É espaço. E o espaço é aterrorizante para um homem que sempre o preencheu com o serviço, porque sem as emoções dela para gerenciar, as necessidades dela para prever, a validação dela para buscar, você fica com algo muito mais desafiador: você mesmo. É aqui que a maioria dos homens desiste. Eles correm de volta para a disponibilidade. Eles reabrem o portão. Eles perseguem o caos que antes odiavam, porque pelo menos isso os fazia sentir queridos. Mas o que eles não percebem é que aquele caos nunca foi amor, foi ocupação, uma distração do vazio que eles nunca ousaram enfrentar. Mas você não vai voltar, porque agora você sabe que o vazio não é uma maldição,
é um portal para a clareza, o foco, o poder. É aqui que o verdadeiro renascimento começa. Você começa a acordar mais cedo, não para impressionar, mas para construir. Você começa a levantar mais peso, não para atrair, mas para disciplinar sua mente. Você para de rolar a tela, para de se explicar, para de esperar, e tudo o que você costumava perseguir começa a persegui-lo. Mulheres que antes o ignoravam começam a orbitar. Elas não conseguem descrever, mas sentem seu desapego, sua gravidade, sua liberdade. E a liberdade é inebriante, porque a maioria dos homens está presa em ciclos de provar, de perseguir, de se doar em excesso, mas o osso homem que não tem nada a provar é intocável. Não porque tem tudo, mas porque não precisa de tudo. Carl Jung escreveu: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas quem você realmente é não pode ser encontrado nos olhos dela, não pode ser convocado pelo toque dela, não pode ser sustentado pelo elogio dela. Deve ser escavado através do fogo, do silêncio, do afastamento. E aqui está o que você descobrirá. Você não precisa dela para completá-lo. Você precisa que ela o encontre no seu nível. E se ela não puder, você não se curvará. Você não encolherá. Você não retornará ao homem que deu demais, apenas para ser tolerado, porque agora sua energia é sagrada, seu tempo é escasso, sua presença é cara, e a maioria não poderá mais pagar por ela. Há uma estranha solidão que vem com a liberdade. Não a solidão da negligência, mas da elevação. Você olha ao redor, e a multidão é menor, os convites mais silenciosos, os sorrisos menos frequentes. Mas o que resta é real. Você não é mais o homem. O homem que se curva para ser aceito não é mais o homem que se sacrifica para manter uma conexão viva. Você parou de estar disponível e, ao fazer isso, entrou em algo sagrado, a soberania. E a soberania não é barulhenta. Ela não implora, não anuncia, ela simplesmente é. Carl Jung conhecia bem este caminho. A individuação, ele ensinou, é o processo de se separar do coletivo, de remover cada camada falsa, o agradador, o performático, o cara legal, até que tudo o que reste seja a essência, a verdade, o centro imóvel da sua alma. E desse lugar, você começa a ver com clareza. Você vê com que frequência seu valor estava entrelaçado com sua utilidade. Você vê quantas mulheres diziam amá-lo, mas amavam apenas o que você fazia por elas. Você vê como seu próprio medo da rejeição era a coleira que elas seguravam. E agora, sem coleira, sem roteiro, sem ato, elas não sabem o que fazer com você. Você se tornou algo que elas não podem definir, não podem manipular, não podem moldar. Você se tornou indisponível. E em um mundo obcecado por acesso instantâneo, o homem, o homem indisponível é a forma mais rara de poder, não porque ele se esconde, mas porque ele escolhe. Ele escolhe quando falar, ele escolhe quando dar, ele escolhe quem recebe sua energia, seu tempo, sua atenção. E na maioria das vezes, ele escolhe a si mesmo. E sim, você será mal compreendido, será chamado de arrogante, frio, distante. Você perderá mulheres que não conseguem lidar com um homem que não se abala com suas tempestades. Mas você ganhará algo muito maior, seu autorrespeito. Você se olhará no espelho e finalmente verá um homem que admira, não por quanto ele dá, mas por quão pouco ele se compromete. Você entrará em salas com uma certeza silenciosa. Falará menos, mas dirá mais. Oferecerá sua presença como um presente, não como uma garantia. E, eventualmente, a mulher certa o encontrará. Não porque você a perseguiu, mas porque seu silêncio a fez ouvir, porque sua ausência a fez refletir, porque sua força a fez se elevar. Mas mesmo que ela não apareça, você ficará bem,
Porque você não está mais tentando conquistar seu lugar na vida de outra pessoa. Você está construindo uma vida onde o seu lugar já está garantido por você. Então, para todo homem que foi drenado, ignorado, desrespeitado ou usado, que este seja o seu despertar. Você não existe para servir aos apetites emocionais dos outros. Você não existe para acalmar inseguranças que não criou. Você não existe para estar disponível apenas para não ficar sozinho. Você existe para se tornar íntegro, inabalável, livre. Então diga, para si mesmo, para o silêncio, para o menino dentro de você que sempre tentou conquistar o amor, eu escolho a minha paz. E nunca se esqueça, quando você para de estar disponível para as mulheres, tudo muda. Porque é aí que você finalmente se torna disponível para si mesmo. Se esta mensagem ressoou com a sua alma, irmão, curta, compartilhe e inscreva-se. E apoie o canal através do link na descrição para que possamos continuar construindo conteúdo que fala diretamente ao guerreiro em você. Agora vá, viva com intenção, caminhe com peso e nunca mais entregue seu poder apenas para ser visto.